No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Mas eu estava ligado, eu estava vigilante, varão. O senhor acredita? Eu fui comprar uma revista com Raimundo hoje, né? Que eu não tinha revista. Aí eu falei se ele não tinha revista para me vender. Aí ele falou que só tinha uma. Olha só, varão, ele só tinha uma. Eu falei, segura pra mim que eu vou aí comprar. Aí antes de eu ir pregar, eu passei lá onde ele mora. Aí é a dos professores, só tinha essa dos professores. Ele até me deu. Ele falou, não, eu vou te dar ela. Você acredita que eu tô lendo ela todinha? Eu li já. Eu já li a lição todinha hoje, sobre o tema de hoje. Uma igreja que se arrisca. E tô fazendo um vídeo, varão. Tô fazendo um vídeo todinho, da leitura todinha, para mostrar que aquilo que eu estava falando é a lição. Tô falando é da lição com Jesus Cristo, etc. E agora, eu acabei de ler a revista todinha em áudio, varão. E tô fazendo um vídeo para publicar. Isso só me inspira a buscar mais a Deus, varão. Meditar nas escrituras. No final ali da aula, o irmão veio falar comigo, né? Que aconteceu algo parecido com ele. E essa pessoa recebeu um juízo. Aconteceu alguma coisa ruim com a pessoa, né? Que se levantou contra ele. Eu, dentro do meu coração, fiquei pensando, não, eu não quero que aconteça nada de ruim com o irmão, não. O irmão que quis me apedrejar, falou que ia me apedrejar, eu não quero que aconteça nada de ruim com ele, não, irmão. Se eu quisesse que acontecesse alguma coisa de ruim com ele, eu mesmo poderia ter feito isso. Porque, a não ser que ele seja um lutador ou algo assim, uma pessoa daquela não duraria 10 minutos comigo. Eu comecei luta com 8 anos de idade e etc. Eu tenho todo um contexto, entre as até uma certa carreira dentro de luta. Se realmente eu fosse lutar ali, não ia sobrar muito do irmão, mas meu coração estava naquilo. Eu estava totalmente em paz. Então, assim, eu estou em paz, entendendo? Eu estou em paz com Deus. Ainda mais que eu tinha a oportunidade de pregar nessa data, eu não ia me contaminar ali com uma situação dessa, que tinha algo muito maior para fazer, e Deus abençoou, Deus restaurou vida no culto, etc. Esse tipo de situação assim, com certeza eu não ia dar lugar ao inimigo, mas eu vou ficar firme naquilo que está nas escrituras. Isso eu não abro mão. E é o que a lição está falando, irmãos. Olha aí a lição. Estou lendo a lição toda aqui e da revista dos Vamos ver o assunto da lição. Porque um professor lá perguntou se eu tinha lição, né? Aí eu falei, eu tenho a Bíblia. Eu estava com a Bíblia, eu sei do assunto que estava falando na Bíblia, e a Bíblia está na lição. Porque se revista os assuntos, a lição não for tirada da Bíblia, das escrituras, então não vale nada. Notem quanta riqueza de Cristo como único Senhor e Salvador, quanta riqueza do Espírito Santo, quanta riqueza de sabedoria, quanta riqueza de fé, quanta riqueza do testemunho de Estevão, quantas coisas poderiam ser extraídas, maravilhosas para edificação dos irmãos, da igreja, do corpo espiritual de Cristo, para ficar ali debatendo politicamente esquerda e direita, irmão. Quando eu comecei a falar ali que o assunto era a morte e a ressurreição de Cristo, aí os bichos começaram a manifestar. Irmãos, hoje um irmão falou que ia me apedrejar na escola bíblica. Tem situações que... Algumas situações eu já deixei passar tranquilo, mas essa realmente eu preciso comentar. Você que não foi, estude a lição de hoje. A lição que foi dada hoje na escola bíblica, sobre Estevão e o apedrejamento. E você que estudou, leia de novo. É interessante que antes da pessoa falar que ia me apedrejar, né? Eu ainda comentei, né? Que Estevão tinha uma sabedoria que não podia resistir, né? Então, Estevão trazia a doutrina, eles não tinham como contradizer, eles não tinham mais argumento, e eles partiam para a parte física, que foi o apedrejamento. Aí logo depois, os irmãos começaram a falar de política, de esquerda e de direita. Às vezes são comentários rápidos, né? Aí tranquilo, às vezes alguém faz um comentário rápido de uma situação. Mas ficaram ali no negócio de direita e esquerda, né? E eu meditando, falei, mas cadê a aula? Cadê a matéria? Cadê o assunto aqui da lição? Cadê o Senhor Jesus Cristo, a mensagem a qual Estevão pregava, e por isso ele foi
apedrejado dessa maneira. E eu meditando nisso, aí eu percebendo que os irmãos não paravam mais, eu peguei a Bíblia, né? Falei, irmãos, a mensagem aqui é sobre o Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar aqui na lição, não vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo, não. A sua morte, a sua ressurreição. Aí acabei de fazer esse comentário. Aí o Rodrigo falou assim para mim assim, você tem a lição? Aí eu mostrei a Bíblia, né? Que eu não tenho revista. Há um tempo eu não vou para a escola bíblica, né? E os líderes, o Toniel e etc, sabe por quê. E hoje eu fui, porque eu não vou poder estar à noite, eu tenho outro compromisso, etc. Aí eu falei, está aqui na Bíblia a lição está na Bíblia. Aí o Bismarck voltou para a lição. Aí dentro da lição falou justamente aquilo que eu falei. O Estevão pregava Jesus Cristo, a morte, a ressurreição e etc. Aí eu virei para o Rodrigo e falei, aí, Rodrigo, essa é a lição. Aí o Rodrigo, isso é um desrespeito. O Rodrigo falou que era um desrespeito. E ele falando negócio de desrespeito, o professor está falando, o professor se prepara, o professor não sei o quê. O próprio professor não falou nada, mas ele que não era professor estava falando nessa aula de hoje. Aí eu percebi que ele falou de respeito. Eu falei, se ele está falando eu desrespeitei? Eu falei, eu estou desrespeitando? Em que eu estou desrespeitando? Não, você fica em assuntos, tipo assim, assuntos como que não é da lição. Aí eu falei, mas a lição é o Senhor Jesus Cristo aqui, morto, ressuscitado. Você não perguntou se eu tinha a lição? Eu falei, a lição é essa, que o Bismarck tinha acabado de ler. Aí eu falei, daqui a pouco... Aí ficou um clima desagradável, né? Porque os irmãos queriam, parece, conversar de política, direita, esquerda. Conversa que você escuta praticamente a semana toda, somente quem fica em YouTube é só o que fala. Aí chegar ali ainda ficar escutando essas mesmas retóricas e etc, de pessoas que nem têm o contexto de Cristo como que o Senhor Salvador e pelos irmãos, é bem cansativo. Aí, enfim, mas parece que cansativo para eles é falar sobre a doutrina de Cristo, né? Como foi lá para os fariseus e para os libertos, né? Que é a lição de hoje. Mais uma vez reforço, vê lá a lição de hoje. Aí eu falei, irmão, daqui a pouco vocês vão estar pegando aqui as cadeiras aqui para estar atacando em mim, porque eu estou falando aqui que a doutrina é o Senhor Jesus Cristo, a matéria. Se tivesse pedra aqui, vocês iam estar atacando em mim, irmãos. Aí o Clodoaldo, parece que é o nome dele mesmo, Clodoaldo, se tivesse aqui eu tacava mesmo, já nervoso. Se tivesse pedra aqui eu tacava mesmo. Aí ficou mais tensa ainda a aula. Eu falei, não, irmão, eu vou estar lá fora, qualquer coisa, o irmão pode tacar pedra em mim lá fora. Aí ele falou assim, demorou. Eu estou passando aqui, irmão, porque eu sei que rola calúnia e injúria. Se eu estou mentindo aqui, você estava lá na aula, mostra aqui o que eu estou mentindo. Então, se eu estou enfatizando ali a aula, o Cristo ressuscitado, a matéria, a lição, o professor leu, confirmando, e é eu que trago picuinha para a turma. Os irmãos falando de política, querem falar de esquerda, de direita, outro assunto que não era lá o da lição, depois o Bismarck leu e confirmou aquilo que eu já estava falando. Aí o irmão fala de me apedrejar, e o irmão nervoso, porque o Adilson foi dar o testemunho lá, e eu fiquei olhando para o Adilson, né, dando testemunho, o irmão cruzou os braços e fechando o rosto. Graças a Deus eu não luto, irmão, eu não luto mais. Graças a Deus, sinto dizer, o irmão estava animado a lutar comigo, é porque não começou a luta, porque se tivesse uma luta ele não ia ficar animado não. Mas eu não vou lutar, tanto é que quando ele estava saindo lá fora, eu ajoelhei lá fora, que ele estava passando na garagem, ele passando no carro dele, eu ajoelhei lá fora, eu falei, você vai me apedrejar agora ou vai deixar para depois? Aí ele foi embora. E é interessante que era justamente isso que está na lição. É o que está na lição. Estevão pregando sobre o Cristo. As pessoas ali não tendo argumento para combater e passaram para a agressão física. E esse é o que está falando ali na lição. O crente ter ousadia. Irmão, como se devia estar falando, é para ele ter calma, não era para mim não. Quem falou de pegar pedra. E eu não vou deixar de pregar Cristo porque você não quer que eu pregue Cristo, porque você quer falar de política, de esquerda, sei lá que assunto você quer falar. Eu não vou me omitir, não. Então, por isso, irmãos, isso não é de hoje, é difícil estar dentro desse aspecto, dentro da escola bíblica. Porque parece que não tem interesse realmente das coisas lá do alto. O interesse é das coisas aqui da terra, irmão. Então, assim, por estar falando, irmão, vamos ficar aqui na lição de Cristo. Aí depois que passou isso, aí o Bismarck ficou na lição, não teve mais tumulto, não teve mais complicação quando ficou dentro da lição, irmão. Então os irmãos fogem da lição, aí alguém quer falar da lição e essa pessoa é vista como errado.
Não foi assim? O errado era o Estevão, né? Não era quem estava apedrejando, não, né? O errado era o Estevão. E a lição, irmão, materializou nessa aula. A lição se materializou aos olhos de todos eles, irmão. Mas ainda eu fico a pensar se ainda não conseguiram enxergar, né? Porque conseguiram enxergar a glória de Deus em Estevão. Não conseguiram enxergar a glória da palavra, do Cristo ressuscitado. Parece que os assuntos políticos são mais interessantes do que os assuntos do céu, do reino de Deus. Irmãos falando, não, irmão, como para mim não falar, né? Estevão deixou de falar? Estevão deixou de anunciar a mensagem porque alguém não gostava? Vocês iam falar isso para Estevão, né? Não, Estevão, não fala nada não, que eles vão te apedrejar. Estevão, fica calado, não fala nada não. Não fala sobre esse Jesus não. Não fala sobre a ressurreição não, que eles vão te apedrejar. Porque é isso que eles estavam querendo fazer ali, os outros. Irmão, tem ousadia do Espírito Santo. Você não está vendo a lição aí? O que a lição está falando, irmãos? Agora, nem a teoria da lição tem mais. Se não tem nem a teoria, dirá a prática, irmãos. Então, dando esse feedback aí. E fala aqui, você que estava lá, fala se eu estou mentindo aqui, irmão. Fala que eu estou mentindo, fala que tem alguma mentira nisso aqui. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Pois é, varão. Então, assim, como eu disse para o senhor, como é que está numa escola bíblica dessa, varão? Como é que está frequentando um lugar desse? Então, assim, eles mudaram o foco da aula, mudaram a direção da aula. Aí eu vou voltar para a aula, então, assim, vem com picuinha contra a minha pessoa, vem com agressão psicológica e agora até física, mas eles querem trazer como se fosse eu. Por isso que eu tive que enviar no grupo. Eu enviei nos diáconos e enviei no social, do fato, porque eu sei que essas pessoas mentem. Então, assim, é a mesma coisa ali que aconteceu com o Estevão. Realmente a aula se materializou. Assim, por um lado, foi lindo, é lindo, né? Porque a aula se materializou para aquilo que eu estava falando, porque teve outros assuntos, eu falando sobre Cristo. Aí, como ele não teve argumento, aí ele veio com rótulo, né? Querer me rotular. E eu fiquei na doutrina. Aí surgiu todo esse contexto, né? Mas aquilo que eles me acusam, eles falam tanto de esquerda, varão, porque geralmente, eu vou usar o contexto, né? A esquerda fala aquilo que eles fazem, né? E essas pessoas agem do mesmo jeito. Elas estão fazendo comigo e ensinou como se fosse eu. Não tem diferença nenhuma. Tanto é que teve uma parte lá que o Rodrigo falou, como se fosse algo da esquerda, né? Eu falei, isso é da natureza humana, irmão. Isso aí qualquer pessoa tem, esquerda, direita. Qualquer pessoa que não nasceu do Espírito Santo, isso é um contexto humano. Mas querem rotular. Talvez, eu não sei se o senhor pensa assim, pode ser também, mas não... Entendendo? Pessoas que estão na direita, esquerda, tudo a mesma coisa, mano. Só que a esquerda, ela expõe. Muitas vezes. E quem é da direita não expõe. Finge ser uma coisa que muitas vezes não é. Mas não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, e etc. E o contexto ali é a salvação de Cristo, da lição de hoje, varão. O contexto ali é a salvação de Cristo. Porque Estevão foi apedrejado. E traz esse contexto para nós cristãos. Não, mas parece que cristão é direita. Não é quem é de Cristo que é cristão. Ser de direita não é ser cristão, varão. De esquerda nem pensar, né? Mas de direita não é. Aí querem ficar nessa, varão. E fugindo da lição e trazendo picuinha. Porque eles trouxeram picuinha. Mas tem um coração endurecido. Teve uma hora que até Estevão, né? Ele fala contra os doutores, né? Vocês mataram, né? Vocês são como o pai de vocês. Vocês endurecem o coração. Varão, a mesma coisa ali, varão. A mesma coisa. E o pior é que parece que não consegue enxergar, varão. É lamentável. E a lição tá lá. E depois que o Bismarck começou a ler a lição, era o que eu estava falando, varão. Do início ao fim, é o que eu estava falando. Ou ao menos tentando falar, né? Falou.